E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e hoje, como prometido, trouxe Rodolfa de novo. Oi de novo! E não estamos no cenário que a gente fez do último Reagindo a Erótico. Foi Reagindo a Erótico ou Reagindo a Sinopse? Sinopses novos. É. Acho que teve de erótico também. Eu sei lá, porque eu esqueci meu tripé em casa, coisas de produção, entendeu? Aquelas. Vocês não precisam ficar sabendo, mas eu gosto de avisar. Bom, hoje a gente tá aqui, como eu já tinha falado, a gente fez um vídeo pro Instagram e pro Tiki, falando pras pessoas que a gente ia ler Doutrinando um Bolsominion, que foi lançado acho que em dezembro, né? Foi no primeiro dia do ano. Foi no 1º de janeiro, Foi então? no 1º de janeiro. Eu até achei engraçado, porque alguns acontecimentos do livro estavam muito próximos ainda. Tem muita coisa. E eu tenho coisa a pontuar sobre isso. Vamos falar um pouco sobre isso já, porque realmente tem muitas coisas que acontecem no livro que batem com a realidade do que aconteceu. E aí eu fiquei pensando, como é que foi o processo de escrita? De escrever isso, né? Não sei. Bom, o livro tem 400 e poucas páginas. 460 páginas. 460 páginas, ele tá disponível no Kindle Unlimited gratuitamente. Quer dizer, gratuitamente. Se você for assinante do Kindle Unlimited, você consegue pegar, né? Incluso na sua assinatura. E até que é bom lembrar que quando você pega o livro no seu Kindle Unlimited, você não tá dando dinheiro pro autor naquele momento. É só conforme você vai lendo. Então, cada página que você lê é uns centavinhos que o autor ganha. Então, se você terminar o livro, o autor ganha mais dinheiro. Se você só ler até a metade, o autor ganha menos. Se você pegar e não ler, o autor não ganha nada. E ele te avisado, ele ou ela, exato. a gente não sabe. E é até importante deixar isso bem claro, porque o dinheiro que tá sendo arrecadado nesse livro tá sendo doado pra a Casa NEM, que é uma casa de acolhimento LGBT daqui de São Paulo. É no São Paulo? Acho que fica no Rio, né? É no Rio? Em São Paulo. A Casa NEM era no Rio. No Brasil, aqui no Brasil. A Casa 1 em São Paulo, acho que a Casa NEM é no Rio. Mas não sei, talvez tenha uma filial, mas eu sei que começou no Rio. E as cozinhas solidárias do MTST também. MTST. Mas depois eu fui ler em algum outro lugar que não é tudo, não. É 30% do lucro. Pit Blame. Não, é Blame PT. Blame PT. Deve ser PT por causa do PT. Blame PT, mas é Blame. É que é uma culpa. Culpa o PT. Culpa do PT. É. Eu amo, que esse já é o nome da pessoa. Da pessoa, pseudônimo que não do sabemos autor. quem é. Isso a gente vai discutir também. Isso que você tá falando. No final do livro ele fala isso, né? Isso. Que eram 30%. Mas depois sei lá. A pessoa falou no Twitter que nos primeiros 3 meses 100% da arrecadação vai de fato pra doação. Bom, e aí o livro deu uma hypada, tava um monte de gente comentando no Twitter, inclusive no Twitter teve um monte de gente fazendo thread, comentando tipo, meio que página a página, mas capítulo a capítulo e tal, o que tava achando. Eu vi uma thread assim, né? Maravilhosa. E tava bombando. E quando eu postei esse vídeo no Instagram e no Tiki, principalmente no Instagram, esse vídeo bombou. A gente teve, tipo assim, mais de 1000 e poucos compartilhamentos, as pessoas mandando pra todo mundo, comentando. Eu falei, meu Deus, então parece que realmente as pessoas estão curiosas em saber como se doutrina um bolsominion. E ele é um livro erótico, né? Nacional, por mais que tenha esse nome Blame PT, é uma pessoa brasileira, a gente sabe disso, pelo menos. Sim, né? Mas você também pode comprar caso você não tenha assinatura do Kindle Unlimited, mas caso queira assinar o Kindle Unlimited, por favor, link aqui na descrição, ou entre lá no nosso Telegram, que a gente também divulga várias promoções de e-books, etc, etc. Ou quando tem promoção de Kindle Unlimited, mas se você não quer esperar a promoção, você pode assinar agora. É importante deixar claro também que, tipo, se você pegar o livro gratuitamente, porque ele ficou gratuito um período, né? Não vai ser arrecadado dinheiro nenhum ali. Só vai ser arrecadado se você ler por meio do KU. Sim, exato. Não vai ajudar ninguém. Bom, enfim. Então, vamos começar o nosso Vamos assunto? começar. Vamos falar de putaria. Vamos falar de safadeza. Eu tenho pra mim que hoje esse vídeo vai ter um embate entre nós dois. Eu também acho. Porque... Mas eu acho que nem tanto. Eu tenho muita pontuação que eu acho que vai ao encontro da sua. E algumas que vai de encontro à sua. Porque eu não gostei muito. E eu acho que você gostou mais do que eu. Eu gostei muito! Tá vendo? Eu não. Amei. Mas assim, a gente vai entrar nisso, que eu também não achei um lixo. Tem muitas coisas boas, tem coisas legais, tem coisas divertidas. Mas eu até. Ai, merda, eu tinha marcado no meu Kindle várias coisas, esqueci, não trouxe o Kindle, então não vou conseguir falar. Eu trouxe várias marcações. Pois é, mas eu vou falar coisas que eu lembro da minha cabeça. Mas assim, que é importante relembrar, a gente vai fazer. Eu vou falar aqui uma sinopse, não vai ter spoiler nessa primeira parte. Mas eu acho que, como tem algumas coisas interessantes pra gente discutir sobre final, etc., talvez no finalzinho do vídeo a gente avise que vai ter spoiler e aí a gente conte um pouco mais de spoiler pra quem não já leu ou não tem interesse de ler e tal. Assistir. Mas agora, nesse começo, vamos fazer uma discussão mais leve. É até complexo evitar spoilers, porque a primeira cena do livro já é um puta spoiler do que acontece ali nos últimos capítulos. Eu não lembro mais qual é a primeira cena do livro. É a do casamento.
Ah, é o A casamento primeira cena já? é o vídeo vazando no casamento. Ah, é o vídeo vazando no casamento. Nossa, eu já não lembrava mais. É assim que o livro começa, e eu comecei o livro lendo assim, eu falei assim, ah, beleza, isso vai acontecer, sei lá, 30, 40, 50% no máximo. Não, essa cena acontece só no 90% mais ou menos do livro. Sim. Então eu ficava na expectativa daquilo acontecer e eu meio que sabia o que ia acontecer. Sim. Isso foi uma quebra de Sim. expectativa. Tá, se você tá passando aqui no YouTube agora, aquelas não sabe do que a gente tá falando, eu vou contar pra vocês uma sinopse rápida sem spoiler, só pra vocês entenderem. Então, Doutrinando Bolsominion conta a história de um cara que ele é um coach na internet e ele faz um monte de live, nessas coisas, né, de bolsominions. Ele é um apoiador Ele é um do consultor Bolsonaro. financeiro É. que abraçou a causa Que não, bolsonarista. e não tem formação, ele não é Não tem formado. formação nenhuma. Ele não tem diploma, mas ele quase teve, mas ele não se formou. E aí ele Quase ficou teve famoso. nada, ele abandonou a faculdade. Abandonou, mas ele chegou a entrar na faculdade. E aí ele ficou famosinho ali na internet por defender o Bolsonaro e também por ser coach, etc, etc. Aquela coisa de você só é pobre porque você quer, né? Tem muito esse clichê. E aí Meritocracia, né? É, a coisa da meritocracia. Meritocracia seletiva. Como é que é o nome dele? Sérgio. Sérgio. Sérgio Prazier. Sérgio Moro, aquelas. Esse é o Sérgio. Mas eles até fazem piada disso. Tem uma piada dessas. Então a gente vai conhecer o Leon. O Leon é um homem que ele trabalha fazendo BDSM, né? Essa coisa de ser dominador, e aí a outra pessoa é a submissa, aquela coisa toda Eu que a não gente sabia já o viu. que era direito, sabia? Você não sabia? Eu aprendi com esse livro. Não, eu aprendi mais detalhes, mas eu já sabia por alto. Mas realmente esse dia a dia, inclusive O tem dia a umas dia. cenas com as outras pessoas. É um meio doideira, calma, a gente já chega nisso. Mas esse Leon é esse cara. E aí, eu não me lembro mais muito bem. O Leon entra na live dele ou ele entra no. Ele encontra um anúncio do Leon. Aham. E aí as pessoas começam a mandar, ai, olha o Leon aqui, olha o que esse cara faz, não sei o que tem. Sim. Aí o Sérgio se interessa e fala assim, isso aqui pode gerar um conteúdo interessante pro meu Aham. canal. Eu posso, sei lá, expor esse comunista safado, que não sei o que. Porque no anúncio, o Leon falava, né, que ele tornava carnista em vegano. Sim. Que ele tornava bolsominion em... Impetista. alguma coisa assim. É. Aí o Sérgio falou assim, será? Vou pagar pra ver. Aí ele e já foi deu- o que ele literalmente fez. Exato, aí ele paga uma sessão, tecnicamente não era uma sessão de BDSM, ele paga só o tempo, o horário do Leon, pra que eles tenham meio que um debate Uma entrevista. ao vivo, né, e as pessoas assistindo. Não foi ao vivo, não. Não foi ao vivo? Não, Primeiro? eu até anotei isso porque ele foi Aquelas, eu muito não filho lembro da de mais puta. nada, Ele foi foi muito filho semana da puta. passada. Porque ele deixou bem claro que ele... eu vou fazer ao vivo, mas aí ele decidiu não fazer, porque ele depois ia ter como editar e Manipular. postar só o que fosse conveniente. Mas ele dele. filmou mesmo assim, só não foi ao vivo, né? Filmou tudo. E aí eles tiveram esse momento de conversa, etc, etc. E aí depois teve uma segunda vez também, eu acho, né? Eles marcaram de novo uma segunda vez, uma coisa assim, pra eles continuarem. É, porque o que aconteceu foi, como o Sérgio manipulou todas essas gravações, os seguidores do Sérgio foram atrás do Leon e cascaram em cima dele mesmo. Você vê que aí o Rodolfo sabe todos, lembra de todos os detalhes. Você também terminou de ler essa semana, né? Ontem. Eu não, eu terminei Ontem semana à noite. passada, que eu li correndo pra fazer o vídeo e eu lembrei que era só essa semana que a gente ia gravar, então eu acabei mais rápido. Pois é, mas aí o Leon ficou puto da vida e foi atrás do Sérgio. Falou assim, você tá falando tudo errado, você Sim. fez uma propaganda errada de mim, vem cá pra gente conversar de novo. Aí o Sérgio foi de novo e aí que eles tiveram outras Só coisas. que aí começa a ter começa a aparecer ali uma química. Rola uma química. Uma questão de faísca. química. É uma questão de química. Gera uma faísca ali. E aí o Sérgio, que é o cara bolsominion, ele começa a ficar um pouco curioso de como que é o trabalho do Leon e como que é essa coisa de apanhar, etc, etc. E no paralelo, ele tem uma namorada, que é uma outra menina rica, que a família dele quer e a família dela também quer que eles casem. E já tá Casamento tudo por meio que conveniência planejado. total. Exato. E aí o livro começa com eles casando e aí entrando um vídeo no telão do Sérgio Sérgio transando com 4 homens. sendo cadelizado. Literalmente sendo cadelizado. E é assim que o livro começa e a gente vai acompanhando a interação, o relacionamento deles, etc, o que vai acontecer. E também todo esse choque de política, porque o papo acontece muita política também, né? Não só a coisa do BDSM, não só a coisa do descobrindo essa atração, mas também a questão política que tá ali por trás também. Isso tem várias coisas pra apontar, mas já eu falo. Não, tudo bem. Então esse é o resumo, sinopse, na verdade, bem básico do que o livro é, sem estragar a história pra ninguém. Mas agora a gente já pode começar um pouco a falar impressões gerais e depois a gente vai entrando em mais detalhes, aí mais pra frente, quem quiser continuar assistindo, a gente avisa. Bom, vou então deixar você falar primeiro o Rafael. O Rodolfo vai ser o advogado de defesa e eu vou ser o advogado de acusação. O atacante. Se me atacar, eu vou atacar. O promotor. Então vou deixar você falar. Não, vamos por partes. Tá. Primeira coisa, a escrita. O que você achou da escrita? Tá, então, vamos lá. Isso, pra mim, é uma dos únicos pontos positivos. Porque eu achei a escrita muito boa. Então, eu achei a escrita melhor do que eu tava esperando. É um livro independente e eu acho que fica muito evidente. Esse é o ponto quando a gente fala de literatura independente, que o autor, que é o
o autor independente, ele precisa tomar muito cuidado. Existe uma coisa muito importante quando você trabalha com uma editora, que não é só uma marcação, investimento, dinheiro nem nada, mas é a edição em si. É alguém pegar o seu livro, ler e apontar coisas pra você do tipo, isso aqui tá redundante, isso aqui não precisa, isso aqui eu acho que você tem que detalhar mais, isso aqui eu acho que pode acontecer mais pra frente, eu acho que aqui você tem que colocar mais coisas pra isso aqui, essa outra cena, uma justificativa melhor. Esse é um trabalho que eu sinto que não houve muito forte. Mas a escrita em si é uma escrita boa, que eu acho que uma escrita, mesmo sem uma grande edição, ainda assim é uma boa escrita. Então eu acho que ele tem um vocabulário legal, ele tem uso de coisas interessantes pra deixar a narrativa mais dinâmica. O vocabulário, inclusive, é maravilhoso. Eu acho que tem uma criatividade ali. Tem algumas coisas que são um pouco cansativas, tá? Então, por exemplo, tem isso que eu tinha marcado no meu livro várias vezes. Tem muitas analogias ou comparações que ele faz o tempo inteiro pra trazer o assunto político. Sim, isso é um dos meus maiores pontos negativos. Porque assim, quando você tá lendo, você tem aquele rolê da suspensão da descrença. Você tá ali imerso na história. Sim. E principalmente durante as cenas de transa mesmo, de sexo, do BDSM rolando, toda hora o Leon trazia alguma coisa da política. Sim. E tipo, eu tava super ali, tipo, ai, olha que legal, olha, vai acontecer agora, Sim. vai acontecer. Aí de repente palestrinha no meio da transa. Não, e aí tipo, eu vou fazer você chorar igual o Sérgio Moro chorou no dia da reunião ministerial do Bolsonaro. Então assim, em algumas são muito engraçadas e são divertidas. Mas outras, é isso, são difíceis de acreditar que alguém ia falar aquilo no horário, no momento do sexo. Exato, eu separei um trecho aqui, se você quiser eu posso até ler. Leia. Aqui é o Leon falando, tá? Por acaso foi o PT quem desmontou o Ibama no pior período de secas? Foi o PT quem deixou o arroz e outros produtos de cesta básica subirem descontroladamente durante a crise do corona? Hein? Foi o PT que ignorou milhares de mortos? Responde! Aí o Sérgio, não, gritou, e a palmatória desenhou um arco no ar, aterrissando novamente em sua bunda combalida. O Rou... Combalida. Que palavra é Aí, essa? o Rou faz o urro, sem se importar mais se outras pessoas dentro do prédio ouviram. Só queria que tudo acabasse logo. Perdão, mestre, perdão, sinto muito. Então, assim, tipo, no meio da cena de sexo pesado, o Leon começava essas coisas. Eu acho até engraçado em algum aspecto, mas eu acho que na vida real, talvez eles fossem ter papos e discussões. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, talvez, abrindo um pouco da minha vida pessoal. Acho que faltou um pouco de... como é que fala quando começa o vídeo? Que a gente tem que dar alguns avisos? Alguns avisos, não. É o aviso de gatilho? Não, é outra coisa. Eu esqueci o nome, depois eu boto a palavra aqui. Premissas, aquelas. Não, só pra avisar uma coisa aqui pra vocês, que até deixar muito claro pra quem não sabe, vai saber agora. Meu marido é de direita. Achei que você ia falar, meu marido é praticante de BDSM. Não é. E não é bolsominion, mas ele é de direita, tá? Ele Você chicoteia ele falando do Então, Lula ele votou no Bolsonaro, não. Ele não votou no Bolsonaro, tá? Nem na outra eleição. Ele votou no... O voto secreto do Ele São nem Paulo. votou no segundo turno, na real, porque ele tava viajando. Mas o Rafael votou no PSDB a vida dele inteira, praticamente aqui em São Paulo. E eu sou uma pessoa que eu vim de um outro lugar, porque quando eu era mais novo, eu era gay de direita, eu era PSDBista, votei no PSDB Gay de família. Votei no José Serra, eu votei no José Serra, eu já votei lá no Rio, eu já votei no Sérgio Cabral, eu votei no Eduardo Paes, inclusive votei no Eduardo Paes na última, né, porque era isso ou Amigo, eu também. Crivella. Era Serra, era Alckmin, era essa galera exato. que eu votava quando eu era votei jovem. muito na direita até a eleição da Dilma em 2014. Nessa eleição foi a primeira vez que eu votei no PT e eu votei na Dilma apenas no segundo turno. No primeiro eu votei no PSOL. Olha como é que eu transicionei radicalmente. Porque eu tenho amigos que são muito de esquerda e que têm vivências que fazem sentido. Eu tenho vários amigos negros, vários amigos de origem super pobre, de interior, e gente que entrou na faculdade com cota, gente que teve ProUni, e gente que fez Ciências Sem Fronteiras. Então, eu tive, embora eu não tenha vindo de um lugar de berço de ouro, eu vim de um lugar fudido, mas eu nunca usei nenhum programa de governo, eu não sou uma pessoa preta, eu não tive ProUni, eu não fiz nada disso. Então, através dos meus amigos, eu tive uma vivência de governo que eu não tive como pessoa, mas eles tiveram. Sim. Mas o que eu queria chegar no direito aqui, no ponto aqui, eu e o Rafael temos discussões enormes de política. Sempre tivemos. E a gente tem até hoje discussões pesadas, e eu consegui até forçar o Rafael a votar no Lula agora no segundo turno, porque no primeiro ele votou com na argumentos, né? Forcei com argumentos, mas eu forcei. Não foi na chicotada. Mas, por exemplo, ele votou até no Haddad no segundo turno, então assim, eu achei uma grande vitória. Mas o ponto eu e o Rafael, a gente tem discussões pesadas, mas no sexo a gente não fala disso. Ignora. É lógico, entendeu? Eu não chego no sexo, nem ele comigo, me chamando de petista, de esquerdista, e nem eu pro outro lado, entendeu? Mas no nosso dia
dia a dia, a gente discute sério e a gente debocha um do outro também, entendeu? Eu também debocho ele toda hora. É nesses momentos que a de transformação vai acontecendo, não É, é? entendeu? Ah, vai lá Tucano, compra uma camisa de Tucano. Aí falo pra ele. Mas, tipo, no momento sexual, a gente finge que isso não acontece. Porque eu acho que isso até pra mim é um pouco broxante. A gente falar sobre isso. Então eu tava achando que eles poderiam ter tido discussões sérias de política pro momento mais sério do livro. Mas no sexo isso é uma coisa mais... Pois é, eu tenho. Isso eu fico muito dividido dentro da minha própria cabeça pensando sobre, sabe? Porque, por um lado, enquanto cai totalmente a minha imersão do livro, eu volto pra que, estou sentado lendo um livro. Por outro lado, eu fico assim, como é satisfatório ver o Bolsominion apanhando daquele jeito, sabe? Eu acho que todo esse livro, ele é uma grande, tipo assim, eu vou fazer tudo que vocês querem, sabe? Vocês vão se saborear vendo. Famoso fanservice. Fanservice, É o fanservice do Lula. Exatamente. Tipo, tudo que a gente queria ver, tudo que a gente sofreu nesses 4 anos de governo lixo, agora a gente tá tendo um livro maravilhoso. Exato. Que tá mostrando pra gente uma outra possibilidade de coisas, né? Sim. Mas lógico que assim, tudo que aconteceu não é muito provavelmente o que aconteceria numa realidade. O que aconteceria numa realidade seria muito provavelmente o oposto, sabe? Sim. Eu acho que o Sérgio se apaixonou pelo Leon muito rapidamente. Também tem isso. Teve Né? um O romance dos love. dois foi muito rápido. Ele levou uma chicotada, uma palmada e já apaixonou. Exato, também, exato. E também, assim, eu achei até interessante ele descobrir um interesse pelo BDSM, mas também foi um pouco precipitado, foi muito rápido. Eu não sei se uma pessoa leva uma porrada e fala, ai, amei, agora eu quero virar um escravo sexual. Não entendeu? é Acho que assim. tinha que ter talvez uma transição dele começar a achar aquilo estranho, mas ao mesmo tempo interessante, mas sentir um pouco de repulsa, mas depois sentir um pouco de atração, porque eu acho que é o caminho natural de uma pessoa que não vive nesse universo. Pois é. Eu até separei alguns trechos sobre isso, mas eu lembro muito claramente dele estar vendo a cena de um vídeo do Leon, né? Acho que eu não sei se era uma propaganda dele ou algo assim, dele praticando BDSM, e ele falando assim, nossa, mas por que eu tô interessado nisso daqui, hein? Será que é algum tipo de feitiço? Eu me sinto enfeitiçado por isso. E depois ele culpa a Camila, porque ela tá regulando muito deles transarem. Então ele fala assim, puta, eu tô tão na seca que é por isso que eu tô me interessando por um cara. Exato. E várias vezes depois pro próprio Leon ele fala isso, né? Tipo, não, isso aqui é só uma coisa de hétero no sigilo, sabe? Ele usa esses termos. Sim. O que é muito satisfatório, porque isso acontece, mas não acontece muito. Sim, também. não, eu acho que é interessante ter a coisa política num geral, até pra ter essa coisa mais de criatividade, diferente. Não é um livro de BDSM normal, né? É um livro que tem alguma coisa diferente. Mas eu acho que como a gente tá falando de escrita ainda, eu acho pra mim que a escrita tem uma coisa de... consegue trazer histórias de uma maneira muito realista e de construir algumas coisas realistas, mas ao mesmo tempo, de vez em quando eu leio algo que é isso, que me faz pensar que faltou alguém relendo esse livro com um olhar mais experiente pra dizer, olha, isso aqui você podia escrever melhor, isso aqui você podia descrever melhor, ou isso aqui você tá descrevendo demais, sabe? Então eu acho que pra mim faltou isso. Pode ser que a pessoa, que a gente não sabe quem é, tenha tido até uma pessoa pra editar, etc. Não sei, tô aqui falando da minha cabeça. Mas eu acho que me faltou alguém com mais experiência pra pontuar algumas coisas, de trazer um pouco pra realidade. Já que a gente tá falando ainda da escrita, eu acredito que teve alguma coisa estranha que rolou ali durante a construção do livro. Porque pra mim existe uma divisão muito clara dos 50 primeiros Parece que são 2 livros. e depois do segundo. Porque o primeiro 50%, ali a primeira metade, as coisas acontecem muito rápido. Sim. Teve alguns momentos em que eu falei assim, puta, já passou 3 semanas. Sim. Como assim? A cena de sexo acabou, pum, 3 semanas depois, eles se encontrando de novo, um negócio assim. E eu falava, tá, mas eu queria um pouco do Sérgio nos pensamentos dele ali, sabe? Isso que fez um pouco de falta. Eu até tive dificuldade no começo de entender qual era o trabalho do Sérgio. Porque pra mim ele era só um youtuber. Mas aí depois ele fala que tinha clientes na empresa. Eu, como assim clientes na empresa? Tem uma empresa e tal. Aí depois que eu fui entender que ele era consultor financeiro, mas isso demorou muito pra eu entender. Sim. Eu acho que você tocou num ponto que é importante, que eu também tinha pensado, que é o livro, também que é isso que pra mim que falta na edição. Pra mim o livro é maior do que precisava. Em alguns momentos ele fica cansativo, ele fica meio repetitivo, e eu acho que dava pra dividir facilmente ele em 2 livros, talvez, em 2 partes. Porque eu também sinto que tem alguns momentos que dariam ótimos finais com um gancho pra uma próxima coisa. Sim. Sabe? Foi chegando no final, eu falei assim, não, podia ter acabado aqui. Tipo assim, eu tava lendo aí, sei lá, 60%, 70%, eu falei, gente, mas ainda tem 30% pela frente. O que vai acontecer?
agora. E já tá chegando numa resolução. É isso que... E aí a gente volta num assunto que eu já falei em alguns momentos aqui no vídeo, que é a coisa do Kindle Unlimited, né? Que tem 2 pontos aí. O Kindle Unlimited, ele paga por página, né? Ele não paga por leitor completo, nem nada. Tem isso, Paga né? por Eu página. esqueci disso. Então, eu vejo que existe uma movimentação muito grande do mercado, da galera dos autores independentes, de fazer livros grandes e longos, porque quanto mais gente lê aquele livro longo, como você ganha por página, quanto mais página, mais você Mais ganha. dinheiro. Mais dinheiro. Além disso, existe uma segunda questão, que uma autora já me levantou esse ponto no passado, e aí eu fui começar a reparar que existe um duplo espaçamento entre os parágrafos. Os parágrafos, né? Então você tem, num livro tradicional, você vai acabar um parágrafo, você vai começar outro. Logo em seguida, na logo linha em de seguida. baixo. Nesse livro tem um enter, né? O autor, ele dá um enter pra efetivamente o livro ter mais páginas, porque cada aquele enter de cada parágrafo são várias páginas a mais que o livro vai ter no final, que pra gente que tá lendo não faz diferença, mas Pra ele pra que tá remuneração ganhando dinheiro, por página faz diferença. Eu acho que eventualmente em algum momento a Amazon vai vir pra mudar esse esquema de Talvez por quantidade de caracteres. de algo palavra, alguma coisa assim. Eu acho que isso em algum momento vai acontecer. Mas o fato é que hoje tem isso. Então, o que me pareceu foi isso. Me pareceu que o livro foi inchado demais. Que ele poderia ter sido mais curto, mas talvez ele não foi encurtado exatamente pra ele preencher uma quantidade de páginas que fosse trazer uma remuneração maior. E por outro lado, eu tenho uma teoria, mas aí eu precisava falar de spoilers, então vou deixar pra próxima parte. Porque nesse 50% é justamente a virada do ano. Sim. E a gente tá falando de 2022 pra 2023 agora. Sim, E o livro exato. foi lançado na virada, então fica assim, eu acho que algumas coisas foram escritas depois. Exato, então aí vamos tocar nesse ponto, assim, a gente não entrando em spoiler, mas que a gente já meio que adiantou no início, mas é isso, o livro, ele conta muito uma história baseada na realidade. Será que Blame PT escreveu 2 alternativas? Tipo, Exato. se fulano vencesse, se fulano... outra opção vencesse? Porque no livro a gente vê que o Bolsonaro perdeu, né? Então, mas isso eu Aconteceram senti algumas falta, coisas. porque eles falam do primeiro turno. Depois do segundo turno eles não falam. Teve menos coisa, teve menos destaque. Talvez seja por isso, talvez seja porque ele tava escrevendo o livro ali, né? Já deixar tinha escrito, neutro. E aí depois ele foi acrescentando, ou tirando, ou modificando coisas. O fato é que o livro saiu em dezembro, né? Saiu em dezembro, não, saiu em janeiro. Então, tem muita coisa que demora, né, gente? Diagramar demora. Então tem algumas coisas que... esse livro talvez já tivesse pronto ali pra Há muito novembro, tempo, né? outubro, novembro, talvez ele já tivesse com o livro pronto. E aí ele trabalhou numa revisão e talvez numa diagramação ali em dezembro pra conseguir lançar tão Eu rápido. juro pra você que às vezes eu fiquei pensando assim, será que isso aqui não é um produto de manobra de massa? Eu Como fiquei assim, pensando, será mano? que foi realmente uma pessoa que escreveu um autor? Foi uma inteligência Ou foi uma artificial? agência de publicidade que escreveu, sabe? Uma Mandou agência divulgar. de publicidade. Eu me senti um direitista, pensando assim. Mas eu fiquei especulando, sabe? Você teve alguma teoria de quem fosse o autor? Várias. Mas tem? não pessoas, eu fui Eu pensei em uma perfilando, pessoa. assim. Porque que acontece? O autor... Porque, primeiro assim, existem alguns casos na literatura erótica nacional que a pessoa prefere não dizer o Revelar. próprio nome. E aí eu sempre fico me perguntando se essa pessoa é É o alguém... Rafael Montes. Se essa pessoa é alguém famosa que não quer abrir porque, sei lá... Não quer experimentar um novo ramo, um novo gênero, sem que o nome dela seja Vai tipo que a a J.K. Daniela Rowling. Arbex. Daniela Arbex escreve não ficção, mas aí escreveu um hot. Foi o que a J.K. Rowling fez, né? Ela quis lançar os livros chamado do Cuco lá, como o Robert Galbraith, pra ela tentar um novo gênero sem a cobrança de eu sou a Sem famosa. as comparações da fantasia, Exato, né? eu sou famosa por aquela outra coisa e eu quero tentar aqui uma outra coisa. O ponto é que... Por transfobia. Sou famosa por transfobia. O ponto é que o livro bombou muito mais, a série do Cuco bombou muito mais depois que todo mundo descobriu que era dela, né? Sim. E aí, beleza, vambora, vamos aí, mas tipo, não que o livro seja ruim, chamado do Cuco, eu nem acho. Não, amigo, eu li, eu gostei. Pois é, eu não acho que é meu estilo de livro, mas Não é bem exatamente o escrito. meu. Eu adorei quando eu li, mas eu não vou ficar falando isso. Então, agora. não, exato, não é esse o ponto. Mas o fato é esse, às vezes é um autor famoso, às vezes não, às vezes é só uma pessoa que ela não é tão famosa, mas ela também não quer... eu não quero me estressar por escrever erótico, ou por escrever um livro político erótico, ou porque ela também não quer ainda se abrir, porque ela talvez tenha alguma questão de, eu não sei, autoestima, eu não quero que saibam quem eu sou. Porque, tipo isso, né, quando a gente começa, por exemplo, a fazer vídeo de livro no YouTube, a gente também fica com vergonha de contar pros outros, né? Sim, tipo, eu detesto falar do meu trabalho. Tipo, Exato. às vezes eu tenho dificuldade de falar com quem que eu trabalho. Eu tenho E olha muita que eu nem sou o dificuldade até youtuber hoje. oficial. Você que aí eu trabalho pra você. Você ainda pode falar uma outra Eu coisa. sou editor de vídeos, pra quem pergunta. Mas, tipo, é isso. Eu fico muito sem graça, porque o Rafael, ele acha incrível, e aí qualquer pessoa, ele fala, e fala com o que você trabalha. Aí eu falo, não, lá vem. E aí... Eu fui pra Pinhal esse final de semana, aí eu cheguei, aí uma amiga minha que tava lá me convidou pro aniversário dela. Aí eu fui, ela chegou, meu amigo, ele é youtuber. Aí eu, não, mano, não, ai, que vergonha. Porque a pessoa já imagina 1000 coisas antes
de imaginar a realidade, né? Imagina a gente numa piscina de Nutella fazendo assim. Exato. Não, e aí, tipo assim, as pessoas às vezes elas me olham, principalmente quando eu vou num lugar mais gente como a gente, não. Mas se eu vou num lugar muito refinado, tipo chique, outro dia eu fui num Que o aniversário trabalho do as pessoas teu. eram chiques. Tudo que envolve teu namorado é assim. teu Não, noivo, marido, eu sabe? fui num aniversário que as pessoas eram chiques. A Thalita Rebouças estava lá, inclusive a gente bateu papo. Bafo, Porque ela é a melhor você não me amiga. contou. Eu nem contei, eu esqueci de contar, daqui a pouco eu te conto os detalhes. Ela é a melhor amiga de uma vizinha minha do prédio. E aí a gente tava lá, a Thalita tava lá. Passada. E outras pessoas, tipo assim, a casa é uma galeria de arte. E aí tem vários quadros, porque o cara é fotógrafo profissional, ele já fotografou um monte de gente. E não sei o que. Aí daqui a pouco eu conheci fulano, que já morou em Nova York 10 anos. Não sei o quê. E aí chegou um momento que surge esse papo, né? E você fala, eu trabalho com internet, falo de livros e tal. E aí, Eu sou do TI. pois é, a pessoa pensa. Você sente pela cara da pessoa, talvez pode ser a minha autoestima, mas você sente pela cara da pessoa, ela te olhar com uma cara de coitada, precisa de ajuda financeira, não tem e como se psicológica. sustentar. Ou dois, nossa, ela deve ser o bookster, né? Ela deve Ou é falar muito de... famoso, ou a pessoa pensa que você é muito famoso. Ou ela fala que ela acha que vai entrar no meu canal e eu vou estar falando aqui, fazendo uma análise de Machado de Assis versus Virginia Woolf. E a gente tá falando de putaria. Eu tô falando de putaria, entendeu? Então, tipo, não é isso, sabe? Mas às vezes é isso. Às vezes o autor, ele não quer se abrir, ou a autora, sei lá, não quer se abrir porque, eu não quero ainda abrir pra todo mundo que eu conheço que eu sou um autor, entendeu? Ainda mais de BDSM. Sim, exatamente, né? Um assunto bem assim. Não que seja vergonha. Eu não Inclusive sou... a gente não tá aqui. Se você tá esperando que em algum momento a gente vai zoar os fetiches, a gente não não, é vai, isso. tá? Porque a gente não quer ser presa. Inclusive, a parte do fetiche eu achei muito interessante. Eu porque também, eu aprendi super. coisas que eu não sabia. Eu até fiquei pensando, eu falei, esse autor sabe muito detalhe. Ou ele fez pesquisa, ou ele é Praticante. do BDSM, Ou conhece alguém que seja muito próximo. Ou lê muito livro desse sentido. Mas é isso, eu já li livros que falam um pouco sobre BDSM, tipo 50 Tons, até mesmo 365 Dias, e eu acho que nenhum livro explicou o detalhe do detalhe como esse. Amiga, detalhes no sentido de, tipo, agora você vai lá fazer a chuca. Esse nível de detalhe. Tipo... nenhum livro de hot LGBT fala sobre isso. Não, pra mim, eu não sei se isso é um spoiler ou não, mas eu acho que não. Mas tem alguns níveis, tem algumas coisas do BDSM nesse livro que, assim, pessoas que querem fingir que são vacas. E eu não sabia desse Eu detalhe. também não sabia. Eu achei que tinha que envolver sexo. E o próprio Leon, em uma cena, fala pra ele, pro Sérgio, não precisa. Você pode continuar sendo hétero e ainda assim praticar BDSM. Porque você gosta de ser mandado, independente É uma relação. do... Eu separei o trecho porque eu não sabia. Eu falei assim, eu vou levar, porque se as pessoas perguntarem o que é BDSM, a gente tem a resposta. Sim. Ó. Não sei o que se passa nessa sua cabeça desmiolada, mas BDSM não é sobre agredir pessoas, é sobre poder e controle. É um vínculo delicado entre quem detém o poder e alguém que oferece esse controle. Dominador e submisso. Não é sobre subjugar uma pessoa, mas conquistar esse poder e fazer por merecê-lo. Claro, pra um fascista como você, eu devo estar falando grego, né? E eu me senti bem fascista nessa hora, porque eu falei... Sou conservadora, né? Não, então, eu tive Nunca me senti tão conservador. Então, você nunca conheceu ninguém do BDSM? Uma pessoa da vida real? É. Não. Eu tive um namorado que ele se inclinou para isso, mas eu não quis, a gente terminou, foi traumático. Foi bem traumático. Chegou um momento. Não, porque assim, tem pessoas, a gente acha que BDSM, etc, etc, eu gosto de levar um tapinha, eu gosto de tapar na bunda, mas é uma coisa muito além, né? E aí eu tive uma conhecida, não foi amiga porque não deu tempo, mas ela foi uma conhecida que eu obviamente não vou abrir aqui o coiso, nem vou explicar totalmente a situação, mas essa conhecida, em assim, poucos momentos que a gente teve de relacionamento, a gente acabou indo pra um bar com outras pessoas. E ela tirou um chicote. E ela chegou lá e ela abriu assim, tipo, no detalhe, tudo que ela gostava de fazer. Caraca. E ela falou, não, então, eu vou em clube, eu gosto de ser submissa, eu tenho uma pessoa que é minha dominadora, é o meu namorado, mas eu também faço com outras pessoas. E ela entrou no detalhe, roupas, coisas, o que posso fazer, o que eu não posso fazer. De vez em quando é pelo celular, a gente se fala, eu peço coisas, ele me pede coisas e tal. E aí, quer dizer, me manda coisas, né, porque tecnicamente ele não me pede. E aí, nesse momento, já tive um primeiro passo pra esse lugar que eu nunca tinha conhecido na prática. E eu fiquei muito... não fiquei assustado, mas eu fiquei curioso. Eu não tenho a menor vontade. Eu não tenho prazer nenhum nessa coisa de mandar dor. Eu acho que um tapinha não dói, mas é um tapinha, né? Não chicotadas. Eu não tenho essa coisa com couro, com chicote, com algema, com tampar a cara. Eu não tenho isso, entendeu? Eu achei legal a parte de tampar a cara. Mas eu não tenho. Eu gosto de saber o que tá acontecendo.
Eu fico aflito. Até, por não. exemplo, avião. Eu gosto de estar na janela, porque se cair, eu quero saber que tá Gosto de caindo. ficar olhando. Eu quero saber primeiro, antes de todo mundo. Onde que a gente vai pousar? Não, eu quero já me preparar. Então, tipo assim, eu tenho zero interesse realmente sexual ou nisso, mas eu tenho curiosidade, porque é uma coisa diferente, né, do que a gente tá habituado. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive um acesso àquela informação. Aí, nesse livro, eu tive um acesso mais detalhado. Muito essa coisa detalhado. de animais, bichos, vacas. Um que gosta de ser banco. Ele gosta de que as pessoas sentem nele, né? Não era à toa que o Leão tava tanto querendo outro submisso, porque um dele gosta de ser vaca e a outra gosta de ser banco. Aí finalmente chegou alguém que gostava de apanhar e transar. Sim. Então essa parte foi interessante. Foi muito interessante ver isso tudo. E eu achei que o autor mostrou, ou a autora mostrou que conhece muito do BDSM. Então eu achei que foi uma das melhores partes do livro também foi essa. Pois é, mas especulando ainda sobre o autor, teve uma hora no comecinho do livro que eu lembro que ele colocou, eles estavam trocando mensagens, o Sérgio e o Leon, e um deles colocou XD, que é um emoji que ninguém mais usa. Eu falei assim, aqui já tá entregando um pouco da idade, hein, senhorita e Blame. Aí depois teve uma hora também que eles falaram da música Vermelho. Aí eu falei assim, é música da Glória Groove. Não era uma outra música. Do Vermelho, na minha voz. Você não Não. conhece? Vermelho. Será que o YouTube vai desmonetizar Deve a ser alguém gente? da sua idade, É aquele amiga. vermelho no curral. Você nunca ouviu essa música? A ideologia do... o que é isso? Eu tenho certeza que todo mundo aí vai saber que música é essa. É mesmo, que essa música é famosa. Mas ela tem quanto tempo? Não, eu sei, você tem 27, eu tenho 34, mas ela é famosa. 26. Ela é 26 menos. Mas ela é uma música... Ela tá nos anais da música brasileira. Ela tá nos anais da MPB. Foi pro anal do... Por isso que ele do puxou, Sérgio. foi o show do anal, Mas enfim, eu ia dar uma teoria de quem eu acho que é o autor. Eu li recentemente o Juan Julián. Amiga, eu pensei nele, eu não acredito. Porque ele é essa pessoa que gosta, ele falou aqui no podcast que ele gosta de misturar muito coisas inusitadíssimas. E eu falei BDSM e política. E ele até falou, não viralizou, eu quis trazer sexo, não sei o que lá, só que nem tudo eu pude, a minha editora me tirou algumas coisas, porque, né, tipo... Aí o que saiu do viralizou virou o doutrinador Bolsonaro. E o Juan, ele fala de política, né, ele curte, ele tem esse entendimento, e ele tem essa coisa muito no viralizou. Sabe quem também gosta? Ai, Tavares. A Raita, você acha que pode ter Eles sido? falaram basicamente de política. Eu acho, eu não li ainda nada da Raita, mas o Juan que eu li tem uma coisa de sarcasmo muito parecida, sabe? Que tem no Viralizou, uma coisa de humor, assim, ácido, que eu achei um humor muito parecido. Eu achei que é um homem, tá? Eu posso estar sendo completamente preconceituoso aqui. Eu senti isso também. Eu senti uma coisa... Não sei, também os protagonistas, né? São homens e tal. Pode ser uma mulher, porque tem muita mulher que escreve protagonistas homens. A própria Flox, né? E outros e tal. A Flox escreve protagonistas homens? Não, é tudo hétero também, né? Não, pelo menos no Toxic que eu li tinha os dois pontos de vista, do menino e da menina. Tá, mas eles eram héteros, né? Não eram... Eles eram héteros. Então não sei. Mas assim, eu sei que tem muita mulher que escreve relacionamentos gays ou bissexuais, inclusive é o que etc. mais tem, né? Inclusive tem Vermelho, Branco, Sangue Azul, que é escrito por uma mulher. Mas, independente disso, eu senti um tom de sarcasmo parecido com o do Juan. Será? Imagina se eu tô certo. Ele me manda uma mensagem, amiga, você acertou. Corta essa parte do vídeo. Exato. Não, seria o máximo, aí a gente ajudaria ele a divulgar. Mas você não quer falar suas teorias? Não, eu não pensei Só pensou que talvez seja A um única homem. pessoa que eu realmente pensei, eu juro pra você, foi o Juan. Tá Porque vendo? eu tava mais pensando na idade da pessoa e tal. Sim. E o Juan, ele se encaixa em vários desses negócios. Mas eu sabe? não uso XD e eu sou mais velho que o Juan. Não, mas às vezes, velho. Não, mas eu fui a última leva do XD. Eu acho que, tipo assim, tem que ser mais velho que eu. Sim. Entendeu? Tá. É de mim pra mais. Tá, Não entendi. pode ser alguém mais novo. Eu uso XD agora. Eu nem uso emoji quase. Mentira, eu uso RS. Tô tentando pensar em mais alguma característica, mas eu não lembro exatamente. Já tá quase na hora da gente entrar no spoiler, né? É, Porque a vamos. gente já tá um tempão falando. Tá, então agora a gente vai começar a falar de spoiler e aí dar um pouco mais de detalhe em cena, final, etc, etc. Eu só quero fazer um encerramento sobre a parte de não spoiler pra incentivar as pessoas a realmente irem ler. Porque eu acho que vale muito a pena. É uma experiência antropológica, assim. Tanto de aprendizado de BDSM, quanto de política também. Aprendi várias coisas de política lá. Eu só quero... Eu só diria para as pessoas lerem por causa do dinheiro pro PTC.
Mas eu quero que esse autor preste conta de que ele doou aquelas. Mas ele não presta. acredito. Ele presta. Que ele doou não, mas ele todos os dias tá postando no Twitter e no Instagram lá o tanto que tá rendendo. Acho que agora tá uns 2 mil e pouco, mas Pode ser um nude literário também. Aquelas. É mesmo, né? Eu pensei nisso, eu falei, será que foi o nude? No primeiro momento eu pensei, será que foi o nude que escreveu? O nude Porque terminou de ele escrever um manja, livro, né? né? Ele acabou de terminar de escrever um livro, o nude. Ih, Será que ele é um autor? E a gente sei. sabia? Bom, não sei Assista o também. podcast do Paulo com ele pra vocês pescarem. Pra saber. Bom, enfim, então é isso. A gente já tá na parte do spoiler agora. Mas se você não vai ver, se inscreve no canal, me siga o Rodolfo nas redes por sociais, favor, aquilo vai tudo. Mas eu tô avisando bastante, porque agora a gente vai começar a dar os spoilers. 50 Então, minutos de vídeo, a gente vai pra parte do spoiler. É, o spoiler agora. Bom, primeiro ponto que eu acho que a gente pode abrir na parte do spoiler, hablar, é que Leon é um homem trans. Sim, e eu não sabia. Você Eu sabia? também não sabia, não fazia Eu ideia. cheguei ali nos 20%, que é quando a coisa revela, e eu falei, Sim. caraca, eu não tava esperando por isso. E aí, como eu também não tenho um profundo entendimento de todos os detalhes, eu fiquei muito... Eu sei Receoso. Não, eu sei que tem pessoas que... Não só homens trans, mas até mulheres lésbicas, que não gostam de que toquem nela, né? Ah, que haja penetração Eu já tive uma amiga que, inclusive, não quer nem que toque. Ela não sente prazer que outra mulher toque, por exemplo, na vagina dela, tá? Certo. Então, existe isso e até existem pessoas com disforia e também tem um monte de outras questões, né? Então, essa parte eu até entendo. O que eu fiquei curioso, porque não era uma coisa que eu tinha parado pra pensar ou não tinha lido sobre o assunto, é a coisa do Packer ser um fator que gera um tesão no outro, e aí o outro chupa o Packer, né? Tipo assim, tem no outro. o menino, o Sérgio O Bolsominion. Leon usa Packer e o Sérgio chupa o O Packer Sérgio, né, que é o Bolsominion, ele dá uma mamadinha no Uma Packer. mamadona. Ele gosta do Packer, ele fica assim, aquela coisa toda. E aí eu falei, eu entendo, porque eu já vi vídeos sobre Packer, adoro essas curiosidades de, Eu também. de vida Já trans. vi Packers. Eu já inclusive. vi Packers e tal, mas eu já vi vídeos sobre Packer e tal. Acho um dos meninos que eu acompanho desde sempre é o Luca, que é apresentador do Queer Eye, que tem um canal chamado Transdiário. Adorava ver vídeos da vivência dele, de coisas sobre ele. Como eu adorava ver vídeos da Mandy Candy sobre as coisas da vivência dela. E foi ali que eu aprendi muita coisa. A GNT também teve um programa sobre transgêneros e tal. Mas eu achei interessante, mas eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que isso é real mesmo, 100%? De, por exemplo, o Leon sente muito tesão em comer o outro boy com o Packer. E aí eu fiquei pensando, o Packer dá tesão ou é uma coisa só de olhar? Psicológica. Entendeu? Mas você tá falando no Leon ou no Sérgio? No Leon agora. Amiga, sim. Tá. Pelo menos as pessoas que eu conheço que utilizam dizem que sim. Porque o Packer, ele é assim. Um pinto. Aí uma ponta é pra você Sim. pro Sérgio. A ponta aqui pra mim, ela é toda caracterizada pra oferecer carícias ali pra pessoa, entendeu? Ela faz um choque ali. Então enquanto tá acontecendo a coisa aqui tá rolando atrito. Então tá Entendi. dando Entendi. a coisa pra pessoa. Entendi. Então tem sim. Tá, então comenta o que você achou do... Eu tava muito Sim. receoso de que talvez a situação toda poderia ter sido levada errada, né? Sim. Mas eu achei que não. Eu achei que Blame PT foi muito respeitoso em todo o livro. Inclusive, o nome morto do Leon, que é o nome antes da transição, não é citado em momento Não é algum. É citado. sempre utilizado Com como asteriscos, asteriscos, né? O próprio Sérgio, ele não apresenta algum sinal de transfobia pesada. Em momento algum. Eu acho que todos os momentos em que ele comete algumas transfobias leves, eu não sei se eu devia estar falando isso, né? Acho que não existe não sei se transfobia existe leve, transfobia né? leve, Mas são coisas de confundir rapidamente, assim. Até porque ele conheceu o Leon depois da transição. Então pra ele foi muito mais fácil se adaptar. Sim. E o que ele gostava também era muito mais fácil do Leon oferecer pra ele. Porque eu tava esperando que em algum momento o Sérgio fosse querer fazer penetração no Leon. Aí eu falei, pode Também ser pensei. complicado aí. Mas Mas não, ele só queria dar mesmo. Porém, não que pessoas trans, homens trans também não sejam penetrados. Não, isso acontece. muitos gostam Exato. muito. Isso também acontece. Acho que cada pessoa determina o que pra ela é aceitável ou não. Assim como existem gays que gostam mais de ser ativas e passivas, Exato. também tem as pessoas trans que gostam de ser ativas e Gay, eu passivas. conheço gay que não gosta de ser chupado, tocado, etc. Nossa, a gente tá se expondo demais aqui agora. Não sou eu essa As gay. pessoas sempre falam. Eu conheço, muito é um nos vídeos amigo que meu. A cada vídeo a gente tá falando mais abertamente sobre as A coisas. gente fala, mas eu acho que a vida é um livro aberto, aquelas aí, vai que a gente um dia vai ter um outro emprego, aí os nossos futuros empregadores. Ai, gente, deleta o vídeo. É igual quando eu tava fazendo um processo seletivo pra Netflix, eu bloqueei o vídeo sobre
É 13 Reasons Why. Eu tirei do ar, que falava mas mal da aí, série. né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, peraí. Complicado. Não, mas uma coisa que eu fiquei meio curioso é, será que um homem bolsominion, tão bolsominion assim, levaria tão na boa, sabendo que o cara era um homem trans? É isso que eu falei no começo do livro, de que algumas coisas não aconteceriam assim na vida real. Pois Na vida real, com certeza, um bolsominion ia zoar muito a pessoa transgênero. Ela ia querer penetrar a pessoa, ela ia querer tratar como uma mulher. Ele ia ser o que a Camila foi. Ou ela ia Sabe, a ficar com Camila nojo, ela ia falar, eu não aceito, porque ele tem esse pensamento conservador, né? Sim. De entender que isso não é uma coisa normal. Sim, mas aí é o que eu falei. Isso é um retrato muito pequeno da porcentagem do que poderia acontecer. Sim. Isso pode acontecer? Pode, mas as chances disso acontecer são mínimas. E é por isso que eu falo que pra gente, enquanto petista, gente que tá do lado do Leon, é muito mais satisfatório ver essa história. Sim. Porque é exatamente, tipo, a gente fica zoando as pessoas que vão protestar na frente de quartel e falar assim, tua esposa tá te traindo lá em casa, hein? E de fato, as coisas acontecem nesse livro, sabe? Sim. Não, Só que não é assim que acontece na vida real. O que eu não curti, não, o que eu também me deixou meio assim, é que eu acho que a transição, a explicação, a construção do personagem Sérgio, pra ele ficar desesperado pra dar o rabo... Foi muito rápido. Foi muito rápida. Tipo assim, por favor, eu quero que você me coma. E eu fiquei, peraí, calma. Eu precisava ver algum traço, ou ele me contar algumas histórias sobre a vida dele que justificasse o fato de que ele está tão curioso assim pra ter prazer anal. Um amigo na infância que ele sentiu alguma coisa. Alguma coisa. Ou tipo assim, a curiosidade vai vir. Até a gente que é gay, a gente demora um pouco a naturalizar na nossa cabeça o sexo anal. Não é uma coisa tão... demais. Não é uma coisa assim, tipo... eu tinha 16, 17, 18 anos de idade, sei lá, e de repente eu quero dar. Não é muito comum começar com guinagem e depois de muitos anos que você tá se sentindo mais confortável com aquilo que você experimenta outras coisas. Não que eu não tenha amigos que transaram começaram com assim, 14 anos de idade, tá? Eu tenho. Mas eu acho que é mais natural, ainda mais na cabeça de um cara, um homem adulto, conservador, que ele vá entendendo, por exemplo, não teve nenhuma menção de que o Sérgio talvez pedisse pra Camila um dedinho, uma lambidinha, uma coisinha. Até porque eles não podiam transar antes do casamento, né? Eles nunca nem transaram. Mas E aí, isso não foi mencionado em momento algum, que o Sérgio era virgem. O Sérgio era virgem. Exato. E outra coisa, um conservador bolsominion teria traído a mulher. Desculpa. Desculpa. Assumindo papéis. Mas ele traiu, né? Não, traiu, mas ele só foi trair depois de muito tempo. Sim. Entendeu? Mas só deixando claro, ele não era virgem, não. O pai dele levou ele num puteiro quando ele era mais jovem. Num negócio desse. Eu não sei se é assim que você pode falar. Pode falar falar um prostíbulo. Um prostíbulo. É. E aí ele teve uma experiência lá e ele disse que foi traumática. Sim. Mas isso... muito lá na frente do livro. Não foi no começo, quando ele tava prestes a dar o cu. Foi uma experiência traumática, mas isso não gerou nele pensamentos gays. Se gerou, o autor não contou pra gente. Porque às vezes, isso acontece muito. Tem muito homem gay que já foi obrigado a transar com mulher por uma questão de família. E ainda mais por isso, se a pessoa tinha alguma dúvida sobre a sexualidade, o pai dela acabou empurrando ela totalmente pro meio gay, entendeu? Porque às vezes o cara tem uma experiência tão traumática que ele pensa, realmente, não gostei, não quero isso, entendeu? Então, tipo, acho que faltou um pouco esse desenvolvimento do personagem pra gente entender um pouco melhor o momento dele acabar se atraindo pelo Leon. Pois é o que eu tava falando sobre a parte de o livro ser muito claramente dividido em duas partes. A primeira e a segunda. Sim. Na primeira, pra mim, foi transa, ponto. Acabou. Ele ainda é um bolsominion. Aí na segunda parte que vem a parte da transição do espectro político. Sim. A transição do espectro sexual veio na primeira parte e a política veio no segundo. Quando ele conheceu a mãe dele, a moça que ele cuidava dele na infância, e depois ele teve um choque de realidade mesmo, e aí que ele começou a mudar o pensamento dele. Sim. Mas o começo do livro era uma coisa, assim, completamente encavalada atrás da outra. Tanto que eu cheguei a pensar, puta, vai ser isso o livro inteiro? Mas eu achei a primeira parte do livro melhor escrita do que a segunda parte. Porque a Você segunda achou a primeira parte, melhor escrita? Amiga, a segunda parte acontece muita coisa. A Cotar, né? Primeiro livro de Cotar. O outro o Leão é atropelado. Aí o Sérgio vai pro hospital. Aí depois o Sérgio também tem uma tentativa de matar ele, né? Ele apanha, sei lá, acontece alguma coisa. Aí depois ele é obrigado a casar. Aí ele foge do casamento. Aí o carro dele cai na Marginal. Aí, no Rio Pinheiro. Aí outra coisa que eu também fiquei assim... Eu acho que essa pessoa não conhece São Paulo tão bem assim. Por isso que eu falo que é o Juan. Não dá pro carro cair na Marginal, Primeiro que não é tão simples assim cair com o carro na Marginal. Segundo que a Marginal é um rio super
qualquer que cair o carro ali dá pra sobreviver. Dá, ele não é tão fundo, Não né? é tão fundo, não é tão difícil assim de você sair. E outra, não é qualquer um rio. pessoa que saísse dali, você conseguiria ver ela saindo É, dali. é um rio super largo, e ele é calmo, e ele, tipo assim, a margem não é alta, não é tipo assim, você vai cair com o carro. Não é cair no Rio Amazonas, por É, exemplo. tipo assim, a margem do rio, ela é quase da altura do rio, sabe? Tipo, você não vai, o carro não vai cair de quilômetro, não é cair da ponte Rio-Niterói, entendeu? Cair da ponte Rio-Niterói, realmente. O Mas ali Juan, não. Julian, ele é do Rio, né? Ele É, não o Juan é conhece do Rio, aquilo. mas aqui eu tô falando mal do livro e tô falando que é o Juan. A Juan, não leve pro lado negativo. eu amei. Só algumas coisas. Mas assim, então, e outra coisa que eu fiquei. E aí acontece esse monte de coisa. Aí depois ele foge. Aí ele vai morar com a mãe. A gente vai conhecer essa mãe que não é mãe, na verdade, que é uma mulher que cuidou dele quando adotou ele era ele, criança, que é meio que adotou ele. Aí ele já vai conhecer. Aí ela vive numa coisa muito pobre. Aí depois a família dele tira todo o dinheiro dele. Aí, enfim, acontece muita coisa nesse final. Por isso que eu falo, pra mim dava 2 livros de boaça. Essas coisas poderiam ter ido acontecendo Aos intercaladas, poucos, né? exato. Aos poucos, com mais explicação desde o começo. E uma outra coisa que eu me pego perguntando também é se uma pessoa tão comunista quanto o Leon aceitaria ter um relacionamento com um cara tão bolsonarista. Jamais. Não, eu tava pensando assim, tudo bem o Sérgio se apaixonar pelo Leon. Aham. Porque é uma pessoa que tá mostrando a realidade pra ele, tá mostrando coisas boas e tal. Agora, Coisas o boas, Sérgio porrada. não tem nada, submissão, É. não tem nada a oferecer pro Leon. Então, assim, Leon, por que você tá se apaixonando Tem por nada, ele, ele não quer o dinheiro dele. Por quê? Ele não quer o dinheiro dele. E é engraçado porque, outro ponto também, o Leon, ele é um cara gostoso. Ele não quer o dinheiro dele, podia querer o dinheiro dele. É, nem o dinheiro ele quer. O Leon, ele é descrito como um cara grande, gostoso. Grande não, mas gostoso, forte, sarado, maravilhoso, másculo. Mas o Sérgio, eu não consegui nem formatar na minha cabeça Pra como mim, ele o era. Sérgio, ele é o Chai Suede de alguns anos atrás, quando era mais magro. Sério, pra Quando mim era o menos Sérgio bombado. é uma almofadinha qualquer. Uma almofadinha. É uma almofadinha, é um Faria Limer que não vai muito à academia, ou se vai, não é Ai, nada eu adoro. demais. Aquela, corpo comum, uma cara comum, e ele é um homem comum. E aí eu fiquei pensando assim, o que foi tão atraente desse cara pro Leon? Eu não imagino que seja aparência, o cara é um babaca, o cara fala um monte de merda. Eu acho que foi mais pelo desejo de submeter. Meu Deus. Submetê-lo à submissão. Exato. Entendeu? Exato. Aham. É, porque ele era um dominador, assim, super power, tipo, adora dominar as pessoas. E ele não tinha ninguém que, tipo... Que fosse um desafio que pra fosse ele. um desafio pra ele. Então, acho que Entendi. ele gostou justamente por isso, sabe? É. Por ter sido um desafio. Eu achei verossímil. Vou pegar esse babaquinho aqui e vou cadelizar ele. É, eu achei verossímil, porque vários amigos meus se apaixonando por pessoas erradas. Mas eu ia criticar demais, né? Eu falei Sim. assim, pô, tu é burro! Leon, você é burro! Sim. Não, eu entendo também um pouco, mas ao mesmo tempo eu fico pensando nisso, porque quando eu comecei. Eu vou voltando trazendo a minha vida, né? Que eu sempre conto. Quando eu conheci o Rafael, eu me questionei. Eu falei, eu acho que eu não vou sair com ele mais, porque eu sei que ele é de direita. E eu fiquei muito com isso. Os meus amigos que ficaram muito tipo, não, vai vendo. Eu já contei isso pro Rafael sabe? Que eu não ia. No encontro que ele marcou comigo, eu falei, acho que eu não vou, porque esse cara é de direita. Mas, quando eu vi que... mas aí eu até perguntei, eu falei, mas você votou no Bolsonaro? Porque isso pra mim era um não. Se eu soubesse que o cara votou no Bolsonaro, pra mim é não na hora. Eu não tenho... Pode ser o cara mais gato do mundo, pode ser o Kleber Toledo. Eu posso até pegar ele na encolha, mas eu não vou No jamais sigilo. ter uma segunda, entendeu? Uma segunda, não, acho que hoje eu não pego nem no sigilo. Eu tenho um ranço tão grande dessa família. Mas Então, mas se naquela você época, pudesse talvez. pegar pra espancar, você não pegaria? Não, amiga, eu não sou essa pessoa do Porque o espancamento. Leon entendeu? Ele é essa exato. pessoa que gosta de pegar pra espancar, então. É. É por isso que eu falo que é satisfatório, sabe? Sim. Porque você vendo um Bolsominion se fudendo do começo ao final do Será que vai livro. aparecer um monte de bolsominion aqui pra Vai, xingar a vai, gente? mas olha, sinto muito, vocês estão errados. Exato. Melhore pra que da próxima vez eu não Eu tenha não que te preciso agredir. te agredir, te humilhar. Eu nunca bati, mas eu nunca bati em ninguém. Não, de eu nem verdade, consigo. tá? Olha pra mim. Exato. Eu nem Eu consigo. só xingo no Twitter e nos comentários das páginas no Instagram. Mas por que é satisfatório? Porque a gente foi humilhado pra caralho anos e anos. E aí a gente vê num livro em que o cara se dá bem, é Aham. muito gostoso. Não, tem, eu também acho. É por isso até que eu fiquei curioso pra ler, porque eu acho que é um tópico interessante, é divertido e tal. E eu ri no livro e tal, não sei o quê. Só que alguns momentos, pra mim, esse que é o ponto negativo. Pra alguns momentos eu ficava revirando o olho do tipo assim, já tá um pouco forçado. As já palestrinhas, tá um pouco, né? já tá um pouco demais, virou muito, em alguns momentos vira panfletário até, sabe? E aí eu acho que não precisa. Porque quem vai ler esse livro, provavelmente já entende, ou já é uma pessoa de esquerda, entendeu? Então eu não preciso que você me ensine coisas que eu já
já sei. Esse livro não vai converter ninguém. Eu quero ver dizer, mais do pode ser que converta um ou BDSM. dois, né? Eu quero ver mais do BDSM e eu até quero ver você atacar pontos interessantes nesse cara, mas eu acho que em alguns momentos ficou um pouco over. Esses pontos interessantes atacados, um dos que eu comentei, por exemplo, é a forma como o Sérgio tratava a Camila. Sim. E como isso se transformou numa bola de neve horrível pra ele, né? Então é aquilo que a gente sempre fala, tipo, cuida da tua vida, sabe? Presta atenção no que você tá fazendo ao seu redor, porque isso pode te prejudicar depois. Sim. E prejudicou pra caramba. A Camila depois tentou matar ele e o Leon. Exato. Mas ao mesmo tempo também, eu não quero vir aqui a polícia da moral e dos bons costumes querendo trazer a moral pra um livro que é de putaria pra gente ficar com um pouquinho de tesão e rir. Eu acho assim, o meu ponto é, você quer ir por esse caminho? Vá. Só que você tem que me convencer melhor. É só isso. Eu não preciso que tenha toda uma trajetória de o Sérgio agora é um cara... Não, o Sérgio ele é um babaquinha, tá? Não é porque ele muda de ideia no final que ele deixou de ser um babaquinha. Ele continua sendo um babaquinha. Ele foi babaca, inclusive, com a Camila, mesmo que ela tenha tentado matar todo mundo. Mas ele também era um babaca. E tem o autor tentou fazer uma coisa de redenção ali. Tudo bem, eu até entendi, etc. E eu não tô aqui querendo forçar o autor a escrever o livro que não é o livro dele. Só que eu acho que algumas coisas precisam ser melhor construídas. É só esse o ponto. E tem um momento muito engraçado, que é quando o Sérgio tem o primeiro contato dele com uma jockstrap. Eu amo. Você quer falar mais alguma coisa polêmica? Não, eu acho que não. Senão eu vou trazer alguns pontos aqui que Pode eu tinha separado. Eu queria muito ler essa descrição, posso? Pode. Agora eu vou ler pra vocês o primeiro momento em que o Sérgio encontra uma... Pra quem não sabe o que é uma jockstrap, é uma cueca que só tem a parte da frente. Ela não tem a parte de trás. Que tecnicamente não é uma coisa gay, tá? Ela é uma coisa de esporte americano. Ela surgiu como os americanos que jogam, acho que beisebol, futebol americano, sei lá, usam porque ela facilita algum tipo de movimentação necessária da perna. Nádegas. E aí, só que as gays começaram a achar muito interessante, porque é isso, o pinto fica protegido, guardado, e a parte de trás fica aberta. Então, literalmente. O acesso livre para as entradas. Abriu a cueca para vesti-la, quando se deparou com o fundo dela, ou melhor, a ausência de fundo. Só um fio dental, que ele teve o pressentimento de ser a coisa mais incômoda do mundo. Ter algo relando no no furico, o tempo todo. Não conseguiu pensar nisso por tanto tempo, sem que... acho que isso aqui era um erro de coisa. De digitação, sem tornar algo excitante, porém. Se vestiu, ajeitando os ovos no lugar, e se olhou no espelho vertical pendurado. Podia ver toda a bunda, quase como se estivesse nu. O cuecão com uma fina corrente o cobria e o fazia pensar em personagens estereotipados de TV. Eu já fico pensando naqueles negócios que vem até Mas posso ser uma coisa? Eu não leio isso como jockstrap. Eu vejo isso como uma calcinha fio dental. Porque o jockstrap não tem o fio entrando no rabo. Mas será que não são modelos diferentes? É verdade, né? A jock, ela abre na lateral. Eu já vi uma jock, nunca que eu não usei essa jock, eu tô falando sério. Mas se tivesse usado também, não tem problema. Tá, tudo bem, deixa eu falar, vamos entrar em detalhe. Eu já vi uma jockstrap que elas são 2 fios, e aí ela serve ou pra você usar com ela enfiada no rabo, como uma calcinha, ou você abre ela, entendeu? E aí os fios ficam verdade, liberando. Porque a que eu conheço é fechada na frente, aí por baixo ela faz isso aqui. Exato. A estrutura dela... Ela não passa pelo meio, né? Passa por baixo do seu saquito, e ela vem aqui em cima fazendo uma coisa de... como se fosse uma cueca. Um triângulo. Só que não tem o pano no meio, né? Então ele fica com o rabinho aberto. É só a costura. Mas o que eu entendi dele é que tem um fiozinho, uma fio dental. É verdade, né? O que também não dificulta, porque você puxa o fio para o lado e faz o que dependendo do fio, vai com o fio mesmo. Meu Deus. Foi muito elástico. Não, tudo bem. Isso aqui foi até uma coisa interessante que ele comentou esse trecho, ó. Um pensamento condenatório atravessou sua mente ao imaginar que estava prestes a se tornar o tipo de pessoa que ele tanto condenava, exceto que não tinha feito nada ainda. Ele não era nada daquilo, um fetichista, era só um cara curioso. E em vários momentos que o Sérgio tava se descrevendo e tal, o que ele tava sentindo, eu me senti muito na posição dele enquanto eu tava me descobrindo, sabe? Porque eu pensava exatamente dessa maneira, tipo, cara, tá errado fazer isso que eu tô fazendo, tá errado. E às vezes nem tinha feito nada ainda, sabe? Sim. Nem tinha beijado ninguém, eu já tava, que errado. Totalmente. No primeiro beijo com um homem, eu fiquei bem assustado, assim, foi uma coisa meio... E foi uma pessoa legal e tal, que também era inexperiente, etc. Mas pra mim, fiquei uma coisa muito... Não, isso não tá certo. Sexo, pra mim, não foi tão achar errado, não, mas o beijo foi. Exatamente. Eu amei que tem um momento que a mãe do Sérgio é exatamente igual a Cersei. Ela fala assim, ó: não tenho moral pra falar, não traia sua noiva, mas eu gostaria muito que você, pelo menos, não desse tão na cara, tá bom, filho? Do tipo, pode trair, só finge melhor. Faz na cara, Muito bom.
Uma outra parte muito engraçada, que ele tá apanhando dos irmãos da Camila e a preocupação dele é sobreviver? Não, é essa daqui, ó. Sua pressão caiu e pensou que ia acabar manchando a própria cueca. Justo sua favorita que ainda não tinha mostrado pro Leon. É isso. Tipo, ele apanhando em vez de se preocupar em sobreviver. O ponto, é por isso que eu comparei um pouco com o Juan quando eu tava lendo. O autor ou a autora não perde a chance de fazer uma palhaçada, uma piada. E eu acho que a situação como um todo do livro já é divertida. Porque a gente tá falando de um bolsominion e tal, e uma pessoa, né, tipo, cadelizando aquelas ele. Então a situação como um todo, ela já é estapafúrdia o suficiente pra você achar engraçado. Eu acho que você não precisa ser tão Over the piada o top, tempo né, inteiro, o tempo todo. entendeu? Foi por isso que eu fiz esse comentário. Tá É bom, isso. não quero ler mais não. Vai ficar muito... Bom, enfim, acho que a gente tá meio que encerrando aqui. Você deu quantas estrelas pra esse livro? Eu não dei estrelas. Não eu, deu. Eu não sou muito de dar estrelas. Não sou de estrelas. Quantas você deu? Eu dei 2 a 2,5. Nossa, só? É, amiga. Assim, eu acho assim, 2,5 é meio, é metade. É um livro que ele não é bom e não é ruim. É um livro mediano. Eu, na real, escrevi 2 estrelas quando eu anotei, porque eu achei que o livro foi realmente muito longo. Eu achei que o livro não me fez rir tanto quanto eu imaginei que ele me faria. Não achei ele tão engraçado. Eu acho que algumas coisas foram um pouco forçadas e eu acho que falta edição. Mas eu gosto da parte política no sentido quando ela tá sendo falada, sério, etc. Eu acho que tem uns pontos muito legais ali, algumas reflexões interessantes. Acho que as partes do BDSM são muito divertidas e ao mesmo tempo são muito curiosas e interessantes, coisa que eu não sabia tanto quanto, e eu acho que escreve bem. Então entende, pra mim, o autor passou que entende bem desse universo. Pode ser que não entenda e alguém que entenda leia o livro e fale, meu Deus, é uma zona, mas eu, pelo menos eu que não sou leigo, achei interessante. Mas pra mim foi isso, entendeu? Eu acho que foi um livro muito longo, eu acho que tem algumas coisas de construção do texto que podiam ter sido melhores, mas ao mesmo tempo me surpreendeu porque também não é uma escrita ruim, entendeu? Só precisa de trabalho. Eu acho que eu daria umas 4. Eu achei que você ia falar umas 3, ela já puxou lá. Não, amiga, sabe por quê? Quando eu vou avaliar um livro, eu costumo avaliar a minha experiência e não o livro, sabe? Porque eu me sinto meio mal de avaliar o livro em Seus si. sentimentos. Tipo, como que eu me senti? Eu acho que eu me senti um 4 de 5 mesmo. Tá. Senti de... Me senti de 4. Foi como eu me sentia lendo esse livro de Pronto, BDSM, eu de amei. masoquismo, sadomasoquismo. Não, mas é etc. porque eu me diverti demais. Tanto nas cenas dos BDSM, quanto vendo ele cadelizado. Aham. Amigo, eu chorei na parte da mãe. Quando a mãe dele aparece. Quando eu vi um story seu Sônia. você falando, já chorei, já ri, aí eu falei, pô, Eu não chorei chorou. muito. Na parte que o Leon... Porque assim, o Sérgio tá se sentindo muito sozinho porque ele brigou com todo mundo. Aí o Leon é a única pessoa que fala assim pra ele, tipo, eu vou fazer ele mandar uma mensagem pra mãe dele. E mandou, e aí a mãe Sim. dele responde. A hora que ela responde falando que a única coisa que ela lembrava era do Serginho, cara, Certo. foi tão lindo. Não, eu até curti a vibe, achei interessante dar esse aspecto pro personagem, mas eu escreveria melhor essa cena com a mãe. As cenas. Ah, tudo bem. Aquela... Eu acho que dá pra aumentar. Tipo, isso renderia um livro 2, assim, né? não sei, mas eu acho que tem Não, algumas tipo, coisas ali... essa primeira metade seria melhoraria coisas do primeiro, e essa segunda parte, um segundo livro eu melhorado. acho que o que falta é isso, trabalho no texto, pra não parecer uma coisa piegas. De tipo, eu tô trazendo aqui uma mulher pobre pra dar uma redenção a esse homem babaca, entendeu? Eu acho que faltou uma escrita um pouco mais ali crível, mas é um momento interessante do livro. Entendi. Entendeu? Tá bom. Bom, gente, é Tá isso. ótimo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa grande experiência que nós tivemos. Foi maravilhoso. Vamos ver o que vocês acham. Vai que no futuro a gente faça com outro livro erótico, quem sabe. Foi um grande reagindo a Hot aqui, né? A gente reagiu a um livro inteiro, Ao Hot, não livro só a inteiro. sinopse. Agora a gente reagiu de verdade, não Exato. só ao que a gente achava, mas ao que a gente leu e tirou de conclusão de verdade. Bom, é isso. Dá um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, siga o No meu Rodolfo também, por favor. Por favor, me siga no Tiki, etc. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.